Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu anunciei por volta de uma semana o primeiro console portátil retrô do canal e ele acabou de chegar. Eu estou falando do TrimWise Smart Pro S, que veio para substituir o TrimWise Smart Pro, que já era muito elogiado pelos seus compradores. Vamos entender quais são essas diferenças, quais são essas melhorias, comparar com consoles na faixa de preço assim até $100 e entender se ele faz sentido para você. Será que encontramos um substituto definitivo para o PSP? Então, bora pro vídeo! Então bora lá, pessoal. Vamos fazer aqui um unboxing primeiro antes de falar sobre o console. De cara eu achei a caixa muito bonita, bem detalhada. Eu escolhi aqui na cor preta, que a gente já vai ver. Aqui vem alguns detalhes do console. Não gostei porque não veio nenhum lacre, veio todo mesmo aberto, daí foi um ponto negativo. E aqui também tem algumas especificações, mas né, não importa tanto que a gente vai ver o aparelho, é melhor do que qualquer coisa de caixa. Então bora lá. Então de cara vem o que? Esse protetor do papel, com os indicativos dos botões. Mais indicativos dos botões. Interessante, que vem um descritivo para você fazer a atualização de software. Já que ele tem um armazenamento interno, que a gente vai já conversar, então tem aqui uma descrição. Interessante. Vamos agora ver o que é que tem aqui. Console. Cabinho USB-A para USB-C, sem nenhum mistério. Já tem demais, vou deixar aqui. Vamos ver aqui o manual. Que manual diferente. Poxa, esse é o melhor manual de console portátil retrô que eu já vi. Ele é bem descritivo, ensinando como eu procuro um jogo, como favoritar um jogo, como adicionar jogos, como adicionar a capinha do jogo, como iniciar o Netplay. Já temos vídeo aqui no canal ensinando a jogar online, ou via Wi-Fi local ou online. Netplay fazendo hotspot a partir dele. Gente, que manual completo. Olha, esse aqui vale a pena vocês darem uma olhada com calma. Instruções para formatação do cartão de memória, atualização de software. Poxa, tá aqui. Esse aqui ganhou meu respeito. Espero que os próximos consoles portáteis comecem a ter no mínimo esse nível de qualidade de instrução. Então, vamos mover tudo aqui pro lado e vamos ver ele. Então tá aqui, pessoal, TrimWise Smart Pro S em toda a sua glória. Eu escolhi na cor preto, um preto fosco. Preto brilhante que não há, né, mas estou falando de outros consoles, é até mais bonito, mas fica digitais com muita facilidade. Enquanto no preto fosco, eu posso pressionar aqui e não fica nada. Quanto ao aparelho, ele veio também com a película pré-aplicada, mas eu ainda não removi, pois não comprei uma nova e não veio nenhuma na caixa. E antes de falarmos do aparelho em si, bora falar sobre as especificações. A TrimWise informa que esse aqui é até 2.5 vezes superior ao anterior. E isso foi alcançado graças ao novo processador, que é o Allwinner A523, e também houve a melhoria de GPU, da placa gráfica. Quanto à memória interna, ele vem com 8 GB de memória interna, eMMC, que é uma memória interna de baixa qualidade, mas é padrão nesses consoles até $100, e essa memória é reservada para o sistema operacional, você não pode colocar nenhum jogo lá dentro. E ele conta com memória RAM de 1 GB DDR4, o mesmo que equipa os Ambernics com processador H700 e uma bateria generosa de 5.000 mAh, é mesmo muito grande. Conta ainda com Wi-Fi 6, Bluetooth, então você pode conectar seu controle, conectar na internet, conectar o Retro Achievements, enfim. É muito completo para essa faixa de preço, na média de $100, mas com os impostos do amor vai para a faixa de R$1.000. Começando então aqui pela parte frontal. Temos o D-pad, que é muito pequeno comparado a outros consoles que eu tive contato, e ele é bem rígido, lembra um pouco o R36S nisso em termos de ser rígido, não de qualidade. A qualidade de construção é inegavelmente melhor que o R36S. Os botões aqui também são rígidos, para você pressionar. Estou mais acostumado com um pouco mais molengos, mas nenhum problema. Agora o que me chamou a atenção mesmo, gente, olha o tamanho dos sticks, parece sticks de miniatura. Eles não têm uma viagem longa, eu preferia que tivesse uma viagem longa, porque o movimento é muito curto. Não sei se dá para perceber bem. Contudo, pessoal, esses sticks são de qualidade. São sticks TNR, que são até um pouco melhor que os Hall Effect. Seria como a próxima geração após o Hall Effect. Ou seja, provavelmente você nunca vai sofrer com problemas de drift no TrimWise Smart Pro S, que é uma vantagem e tanto. Ainda na parte frontal, temos um botão menu, como o Ambernic também tem, como o Retroid Pocket também tem. E o Start Select fica nessa posição igualzinho aos Ambernics. E sobre a tela, que chama uma boa atenção aqui na frente, temos uma tela de 4.96 polegadas com resolução 720p. Se eu não me engano é 1280 ou 720. É uma tela mesmo muito boa. Agora vamos falar aqui da parte superior. Temos o botão Power para ligar, temos o botão Home, que é uma nova adição no Pro S que não tinha no Pro.
Temos uma entrada host aqui, é para você conectar seu adaptador OTG e conectar acessórios como controles. Temos aqui o controle de volume e temos finalmente os gatilhos, né, o URL. E dá para perceber pelo toque que são digitais. O que é que eu quero dizer com isso? No Retroid Pocket G2 você consegue reconhecer, dependendo do jogo, o movimento para saber se você pressionou todo ou não. Aqui dá para ver que é digital, que nem um dos Ambernics mais baratos, que você pressiona, é tudo ou nada. Não tenho nenhum problema com ser digital, é só mesmo a título de informação. O que eu não gosto mesmo são aqueles gatilhos em linha, onde o R fica aqui e o R2 aqui, que atrapalha um pouco se você precisar utilizar muito. Essa disposição estilo Switch, na minha opinião, é melhor. E agora vamos falar da parte inferior do aparelho. Temos o botão FN, ou melhor, é um switch, né? O FN que pode ser configurado, a gente vai ver mais à frente. Temos um logo aqui pequeno da Trimui, parecia até um protetor de cartão de memória, mas não é. No manual, pessoal, ele menciona sobre o carregamento. De cara ele fala que não é recomendado carregamento rápido e a indicação é de carregamento a 5 volts até 2 amperes. Você consegue olhar isso na cabeça do seu carregador para saber se ele trabalha 5, 9, 12 volts, etc. Então já fica aí essa informação. Temos um pequeno botão aqui de reset, temos a entrada para cartão de memória, eu vou já fazer aqui o processo depois que ligar ele. Ainda sobre o cartão, você pode comprar o TrimUI com o sistema de fábrica, que é esse caso, sem cartão com o sistema de fábrica, foi o que eu escolhi. Você pode comprar com o sistema de fábrica com um cartão já carregado com jogos, ou até a TrimUI mesmo vende com a Custom ROM, que é um sistema modificado, que se eu não me engano é o Cross Mix. E ainda ele já suporta Nully, que é um sistema modificado, que eu também já fiz vídeos no Ambernic sobre ele está na versão alfa, está bem inicial ainda, mas já suporta. Temos a entrada aqui para fone de ouvido clássico e uma entrada para microfone. Agora eu fiquei curioso, que jogos retrôs vão suportar microfone? Alguém sabe? Se puder, comenta aqui. Talvez algum do DS, não tenho certeza. E agora finalmente para a traseira. Na traseira aqui temos as inscrições aqui do TrimUI Smart Pro S, o modelo TG5050. E aqui temos um diferencial que é a dissipação de calor ativa, que eu falei um bocado até no vídeo do Retroid Pocket G2. Isso é muito importante, gente, porque se você estiver jogando algumas horas, se o processador estiver muito quente, ele vai ter que reduzir a performance. E quando você tem uma dissipação de calor ativa, ele mantém o desempenho por mais tempo, pois ele está diminuindo o calor, não está deixando o calor concentrado aqui. Então isso aqui é muito importante. Temos aqui os 4 parafusos para abrir. Então é bem facilzinho mesmo. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Aqui na frente, pessoal, tem o símbolozinho da TrimUI. Isso é um LED. Quando você põe o USB, ele liga aqui o LEDzinho para carregar. E temos aqui o que são falsas saídas de som. Eles estão posicionados aqui, mas o som não sai daqui. O som sai mais ou menos daqui. Mas enfim, isso não é importante. Pessoal, falando aqui um pouco sobre a ergonomia e o tamanho dele. Eu achei o tamanho dele muito bom, mais ergonômico que outros consoles. A pegada dele e essa tela deixa perfeito para o PSP. Para quem viu o vídeo do Retroid Pocket G2, eu até comentei o fato no Retroid Pocket G2 esses botões estarem quase alinhados, que atrapalha um pouco. Aqui já lembra um pouco a Ambernic, eu consigo descansar meu dedo sem ficar movendo com frequência aqui o analógico. Então eu gostei muito. De peso eu acho que ele tem 200 gramas, mas eu vou colocar aí na tela para ter certeza. E vamos comparar aqui ele com outros consoles. Temos aqui o RG40XX, deixa eu trazer para cá. O RG40XX ele tem uma proporção de tela 4x3, é uma tela de 4 polegadas, mas vocês conseguem reparar aqui o tamanho D-pad e os sticks, como eles são diferentes. Eu comentei isso, que quando eu peguei ele eu senti logo essa diferença. São muito pequenos, tanto o D-pad quanto os sticks. São bem maiores, tudo aqui no Ambernic, até mesmo os botões. E o Ambernic tem a saída para TV, né? Tem uma mini HDMI que o TrimUI Smart Pro S infelizmente não tem. Apesar de ter a entrada aqui para host, pelo que eu pensei, ele não é compatível com a saída para TV. Mas em termos de peso, né, obviamente o TrimUI Smart Pro é mais pesado, ele é maior, né, uma tela bem mais generosa. Aqui eu diria que fica muito bom para jogos de proporções 4x3, são 16 bits para trás. Agora se você procura algo para PSP, aqui está perfeito. E vamos comparar agora com o Retroid Pocket G2, só em termos de tamanho, né, porque não vale nem a pena comparar em desempenho. Desempenho eu vou comparar um pouco depois com a Ambernic. Então aqui temos uma tela de 5.5, 1080p, conta aqui 720p. O layout lembra muito, né, porque ele tem essa tela mais larga, mas ó, vocês conseguem reparar um pouco melhor disso do D-pad, joystick ser quase alinhados, e aqui ele já está um pouco mais pro lado, que não atrapalha, enquanto aqui, ó, quando eu ponho, se eu ficar jogando assim, que não é confortável, ele acaba tocando um pouco. O problema é que não ocorre aqui nem no Ambernic, nem aqui no TrimUI. E outra coisa interessante de destacar é porque o G2 ele tem essa pegada melhorada, né? Porque tem essas curvinhas, né? Enquanto aqui, deixa eu tirar, no Smart Pro é reto. A pegada reta é que nem o Ambernic. Não tem nada. Em termos de analógicos são iguais, o Ambernic e eles são digitais. Você pressiona e pronto, é ativado. Enquanto eu falei antes, no G2 eu tenho, ó,
esse controle aqui de movimento que alguns jogos tiram proveito. Mas é isso aqui de comparação, ergonomia, gente, aprovadíssimo. Agora bora ligar o aparelho, entender um pouco aqui do sistema antes de colocarmos os jogos e testarmos de fato do que ele é capaz. Vou começar aqui ligando aqui no Power. Já ligaram os LEDs aqui dos sticks, ó. Ligado, e ainda não tem jogos, a gente vai adicionar depois. Mas de cara me chama a atenção, esse sistema de fábrica da TeamUI, ele é muito bonito e simples. E na minha opinião é muito melhor do que os Ambernics do H700, como a RG40X e outros, que é tão simples ao ponto até de complicar. Porque ele coloca, no caso do Ambernic, ele tem duas opções para abrir os jogos e acaba complicando. Aqui tá mais simples, tá mais visual, vai aparecer depois o símbolo dos consoles quando eu colocar os jogos, ainda não coloquei. Eu posso navegar aqui com o R e o L, mas eu ainda não tenho os jogos, né? Temos aqui alguns indicativos de bateria e som. Temos aqui também atalhos, ó, informando sobre o search, a busca de jogos. O menu, vou abrir aqui o menu para procurar todos os jogos, né? Ou atualizar, refresh de rooms, atualizar rooms se eu tiver colocado. Vamos agora aqui a pressionar o botão Home, né, que é uma novidade. E olha que legal, ele deixa aqui o visual do TeamUI com a cara de um console portátil bem mais premium. É muito legal mesmo isso. Então temos aqui o logo do TeamUI, deixa eu ver se eu posso acessar ele. Nada. Aqui no centro temos o widget de som. Como ele tem Bluetooth, ele deve dar como conectar algum fone de ouvido, ou então você move as músicas para dentro do armazenamento, do cartão de memória, ainda não testei. Temos aqui o controle de Bluetooth, Wi-Fi, que eu não tenho que conectar. Isso daqui é o que? Vibração. O LED para ligar ou apagar. Aí, funcionando. Controle de volume, controle de brilho. Aqui temos a temperatura atual do processador, que tem cara de ser o clock do processador no momento. E aqui, olha que legal, você pode controlar então a ventilação. Pressionar aqui o A. Isso mesmo, eu posso controlar a ventilação. Pode até desligar, não recomendo. Não achei barulhento, mas por enquanto também não estou jogando, está muito baixo, ele deve estar no mínimo do mínimo. Mas bem, ficou muito legal esse home aqui. Quem dera a Ambernic tivesse algo desse tipo nos consoles dela do H700, dá uma cara bem melhor, uma cara mais profissional, diria assim. Então vou fechar aqui o home. O que mais que a gente pode fazer? Vou pressionar aqui B, e aqui eu tenho algumas outras opções, né? Temos a busca, favoritos, recentes, jogos, ainda vai ver jogos quando a gente colocar os jogos, mas aqui me chamou a atenção Netplay. Se você quiser jogar online com seus amigos, já tem um atalho só para isso. Inclusive, já temos vídeo aqui no canal sobre como configurar o Netplay e jogar com seus amigos online ou em Wi-Fi local. Antes de irmos para o app, deixa eu ver aqui nos settings o que temos. Então temos display, provavelmente o brilho, isso, brilho, LED, tempo de bloqueio de tela, ok, volume, ok, Wi-Fi que já vou conectar, hotspot, ele consegue fazer hotspot, isso é muito bom. Bluetooth, depois eu vou testar isso tudo. Temas, você só tá com um tema aqui, não sei se eu ligar no Wi-Fi tem outros. Mapeamento de teclas, vou deixar no padrão, né? Temos que testar para ver se é tudo certinho. Homepage, você pode customizar até um pouco da homepage. Deixa eu ver se ele tem alguma opção de línguas. Não, não tem, são só essas opções. Não, tem um aqui ao lado à direita, System. Não, tem sim Language. Vamos ver se tem português do Brasil. Não tem, tem português de Portugal. Ok. Aqui na opção de desligar, ok. Então aqui é para desligar direto. Mas eu vi que ele tem o mesmo modo de outros consoles portáteis. Se você pressionar uma vez, ele deixa em standby. Não, voltou. E se você pressionar, ele oferece de fato para desligar. Mas eu não vou desligar agora. Então aqui outra opção para controlar a ventoinha. Atualizar os jogos. Data e hora, habilitar Netplay, reset de fábrica e opção de desenvolvedor. SSH. Isso aqui vai permitir que você transfira coisa aqui para ele, jogos para ele, sem ter que ser pelo cabo, mas é um pouco mais complexo. Mais fácil mesmo pelo cabo. Teste de hardware, para ver se todos os botões estão funcionando, ó. Isso aqui praticamente todo console portátil tem. E aqui já é interessante. O TeamUI Smart Pro S, ele ganhou suporte aos cliques do R3 e L3. Eu não tive o Pro, a versão anterior, mas segundo eu li, ele não tinha esse suporte aos cliques. Isso é uma adição do novo. Para sair, ele informa aqui. Então é menu, símbolozinho, mais o símbolo do Start. Menu, mais Start. Isso, saiu. Calibrar joystick, se tiver descalibrado. Flash Mode, o que seria isso? Ok, vou cancelar. Isso daqui é para você reinstalar o sistema operacional, provavelmente eu vou fazer a atualização. Informação de dispositivo. E é isso. Vou voltar aqui novamente. O que é que temos aqui? Faltou olhar Apps. O que é que temos aqui no Apps?
Temos um leitor, um e-reader, se você quiser ler alguma coisa aqui. Deixa eu ver se ele veio com algum material para ler. Não, só informa para colocar quando você tiver com cartão de memória já. Ok. Voltando, temos os atalhos do FN. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui na tecla FN. Ó, podemos habilitar ou desligar os LEDs. Modo Quiet, modo Silent. Provavelmente o Quiet é para desligar as fãs, que eu não recomendo. E o Silent para ficar silencioso sem nenhum som de jogo, né? Então, economia de bateria, Power Save, Performance Mode. Eu acho que esse aqui faz até mais sentido para o FN. E as teclas turbo. Você pode deixar um turbo configurado, dependendo do console, vai tirar proveito disso aqui. Ok. Vamos voltar. Olha que legal, ele já vem com o Moonlight instalado. O Moonlight também temos vídeo aqui no canal. Ele permite que você faça stream do seu computador, que é bem mais potente em teoria, e você consegue jogar tudo por aqui através da sua rede local. Um reprodutor de música, para abrir imagens, uma biblioteca de imagens, reprodutor de vídeo. Muita gente me pergunta até se esses consoles portáteis retrô, eles conseguem carregar vídeos. Eu digo sempre que consegue, mas eles não vêm com os melhores codecs. Pode ser que ele não consiga executar, por exemplo, um H265, que é mais novo. Talvez só um MP4 com H264, mas são testes que eu não fiz. É só achômetro mesmo, pessoal. USB Storage, talvez eu precise habilitar isso quando conecte no computador, para ele reconhecer. E SD Formatter, para quando você colocar o cartão aqui, você formata, depois você coloca no computador, move os jogos, traz para cá, a gente vai fazer isso agora, que é exatamente o próximo passo. Então, sabendo disso, vamos pegar aqui o cartão de memória, temos aqui o meu antigo cartão do meu Retroid Pocket G2, que eu acabei comprando 256 GB para ele, porque 128 era pouco para os jogos de Switch que eu estou jogando. Então, vou colocar aqui o cartão de memória. Ok. Opa, sem querer mover. Vamos agora aqui para o SD Formatter e vamos formatar e deixar ele pronto para colocar nos jogos. Então, formatação do SD card vai limpar todos os dados desse cartão. Por favor, entre essa combinação para confirmar. Eita, é quase um combo aqui mesmo. Então, cima, cima, baixo, baixo. Ok, tudo isso para formatar. Com certeza você pode formatar também direto do computador e trazer para cá. Só estou aproveitando, estou aqui, já faço logo que provavelmente vocês vão fazer. Agora, pessoal, a gente tem que testar. Para isso, precisamos de jogos, então eu vou desligar o aparelho, né? Desligar sempre por segurança. Estamos com um portátil que é Linux, então desligue, evita a corrupção de dados. E agora a gente vai colocar no computador, vou trazer alguns jogos para cá e a gente vai finalmente conhecer o real poder desse novo processador. Pessoal, estou agora aqui no computador, eu peguei o cartão de memória e coloquei direto no computador, mas depois eu lembrei, o TrimUI Smart Pro S tem na função App o aplicativo USB Storage. Então eu peguei de novo o cartão de memória, voltei para o console, inicializei pelo USB Storage e ele reconhece o cartão da mesma forma. Então caso você não tenha um leitor de cartão, você já poupa esse trabalho, faz a transferência direto para o cabo. E outra coisa interessante que eu notei é que ele já inicializou algumas pastas, ó, são poucas, só apps, imagens e ROMs, está tudo vazio, é só mesmo para você ter algum norte para continuar. Mas essa não é a instrução oficial que a própria TrimUI passa para você inicializar o cartão de memória, a gente vai ver isso depois. E por que depois? Porque eu acabei descobrindo que já saiu uma atualização de firmware, uma atualização do sistema operacional para o TrimUI Smart Pro S. E tá aqui, esse link vai estar na descrição, é o link oficial da TrimUI. E para confirmar que eu estava na versão desatualizada, a versão desatualizada, a primeira, né, de todos é a 1.0.0. Eu fui lá na minha opção de System e tinha lá a versão, e eu vi que já tem a 1.0.1. Então, para deixar esse vídeo ainda mais completo, vamos logo atualizar de cara o nosso TrimUI Smart Pro S. Depois de atualizarmos, aí sim inicializaremos o cartão de memória e depois eu movo os jogos e finalmente a gente vai testar. Assim o vídeo fica ainda melhor. Então o que é que vocês vão fazer? Aqui nessa primeira página, lembrando, todos os links vão estar na descrição. Vocês vão vir aqui na parte da direita em Releases, vocês vão descer e vão fazer download desse arquivo aqui, ó, o TrimUI TG5050, que é o código do Pro S, e é um arquivo 7-zip, né, 7Z. Vocês vão ter que ter o 7-zip caso você não tenha instalado para poder descompactar. E deixa eu voltar, tá aqui, depois eu mostro a inicialização do cartão de memória. Vamos primeiro atualizar o sistema, vamos descompactar, então vou descompactar aqui numa pasta com o 7-zip, tá feito. Aqui tem algumas instruções, esta instrução, pessoal, tem em chinês e inglês, é a mesma que está no manual. Então, vou só mostrando aqui, mas a gente vai fazer mesmo mostrando no vídeo. Vocês vão pegar um único arquivo, que é esse AWMG. Deixa eu voltar aqui para ele. Esse arquivo
finalizando com AWMG, é o único arquivo que precisa ir para a raiz do cartão de memória do seu console. Então, enquanto eu vou explicando, eu vou logo copiar. Copiei aqui, ó. Vim novamente para o cartão de memória que eu coloquei, no caso aqui está direto no console e ligado no computador, e vou colar. Enquanto ele cola, vamos ver aqui a explicação. O que é que vocês vão fazer? Depois que eu mover tudo aqui, né, eu vou desconectar, desligar o aparelho, deixo o cartão de memória dentro dele e já está. Vocês vão pressionar e segurar o volume para o reduzir volume. Vocês vão pressionar e segurar o reduzir volume, e enquanto mantém pressionado, você pressiona o botão Power por 3 segundos, aí ele vai ligar. Quando o aparelho ligar, você solta o botão Power, mas continua segurando o reduzir volume, até que uma barra verde vai aparecer como nessa imagem aqui, e aí você pode soltar o volume para baixo, né, para reduzir, e ele vai fazer o processo de atualização de firmware, já atualizando o sistema operacional. E você vai esperar o processo até ele reiniciar, e depois a gente volta para o computador. Então vamos fazer esse processo aqui juntos e já voltamos. Pessoal, estamos de volta aqui no console. Então, só para exemplificar para vocês, eu estava aqui no USB Storage enquanto fazia a transferência. Eu vou pressionar o A e é a tela que vocês vão ver no computador quando estiverem transferindo. Quando finalizar a transferência, pressiona B e ele vai voltar para essa tela. Foi isso que eu fiz. Estando aqui, aproveitando para mostrar para vocês como é que eu sei qual é o sistema, a versão do sistema instalada aqui no momento. Então eu vou pressionar B, ó, para voltar, B novamente, botar nessa tela aqui, certo? E eu vou mover, ó, até Settings. Vou pressionar o A. Vou estar agora nessa tela de configurações e vocês vão mover para a direita até System e vai pressionar A novamente. E agora vocês vão descer, eu acho que até a última opção. Isso, última opção, Device Info. E aqui, gente, vai estar o código do console, o TG5050, e tá aqui a versão do firmware 1.0.0, de 20 de novembro de 2025. E a gente viu, né, acabou de ver lá no site, que tem uma versão de dezembro, que é a versão 1.1.0, que eu já movi, tá dentro do cartão de memória. Então, dessa forma, você já aprendeu como é que verifica, e se você, quando comprar, já receber atualizado, nem precisa perder esse tempo com isso. Então, vou fazer agora é desligar o aparelho. Então, vou aqui pressionar o Power. Vamos desligar, esperar ele desligar para fazer o processo de atualização do firmware. O aparelho está desligado e agora o que a gente vai fazer, gente? Aqueles passos lá que estão na imagem que eu mostrei e também no manual. Vou pressionar o volume para baixo, ó, reduzir volume, e agora pressionar Power por 3 segundos até o LED ligar. Vou esperar, ligou, agora eu vou soltar o Power. E agora eu posso soltar aqui o botão de volume, tá feito. Ele vai agora ficar nessa barra verde, vai procurar o arquivo, vocês não vão renomear, vocês vão pegar o arquivo, jogar no cartão de memória, e ele vai procurar o arquivo e fazer o processo de atualização do sistema operacional. E durante esse momento, gente, não toque, deixa ele aqui quietinho, não faça esse processo se você tiver com pouca bateria, se você tiver com menos de 20%, não faça, e carregue pelo menos 50%, isso aí para qualquer sistema que você for atualizar no eletrônico, deixe ele com pelo menos 50% e deixe esse processo de atualização que vai demorar alguns minutos. Quando ele acabar esse processo, automaticamente ele vai reiniciar. A gente vai verificar que ele atualizou para o sistema, naquele espaço que eu mostrei para vocês. Estando tudo certo, voltamos para o computador para colocar os jogos. Para inicializar o cartão de memória da forma indicada pela TrimUI e, enfim, passar os jogos e testar. Voltando, e uma informação, gente. O meu TrimUI não reiniciou após a finalização das barras verdes. O próprio manual e a imagem da atualização de firmware falava que ele ia reiniciar automaticamente. Ele não fez. Eu esperei ainda 5 a 7 minutos com ele desligado, pois a informação era essa. Passava esse tempo e ele religava, mas ele não religou. O que é que eu fiz? Eu pressionei aqui o Power até que ele ligasse. E ele ligou e eu já confirmei que ele atualizou. Para a gente confirmar, vou ter que voltar aqui no DB. Vai para o lado. Não, isso. B de novo. Tá aqui, essa tela aqui. Vamos aqui no Settings. E eu confirmei aqui no System, Device Info, que ele atualizou para a versão 1.0.1, que era realmente a atualização que tínhamos que fazer. Antes estava na 1.0.0. Dá até para confirmar que a versão da build, ó, aqui está 18 de dezembro, aqui está 17, mas enfim, é o que bate com a informação do arquivo que colocamos no cartão de memória. Então, feito isso, agora o próximo passo é inicializarmos o cartão de memória do jeito indicado pela TrimUI e passarmos os jogos. Então, também já vimos que não precisamos mais desligar para remover o cartão de memória. Vamos aqui na pasta Apps, na pasta não, aplicação Apps, e vamos procurar aqui o USB Storage. Aí vocês vão conectar o cabo USB aqui e no computador de vocês, em seguida inicializem o USB Storage, que aí
os arquivos vão estar lá no computador. Então vamos continuar de lá. Voltamos para o computador. Vou aqui entrar novamente no cartão de memória. Já não preciso desse arquivo aqui da instalação, né, do firmware, já foi atualizado, então vou excluir. E agora o passo a passo para inicializar o cartão de memória. É outro link oficial que está no site da TrimUI.com. E esse aqui é o mais recente para o Smart Pro S, lançado também aqui em dezembro, 6 de dezembro de 2025. Vocês vão clicar aqui, vocês vão ser redirecionados para essa página do GitHub e vocês vão fazer o download desse arquivo zip. É um arquivo de um pouco maior, de 700 megas quase. Eu já fiz o download, vou voltar aqui para ele. Tá aqui a pasta. Esses dois arquivos, esse último e o primeiro, foi o da atualização de firmware. E como já foi feito, eu vou excluir. E esse sim é o arquivo último que fiz download, né, de quase 700 megas, vocês vão ter que descompactá-lo. Então vou descompactar aqui numa pasta. Feito isso, tá finalizando. Esse aqui é o pacote inicial de inicialização do cartão de memória. Basta você copiar tudo e colar no cartão de memória de vocês. Então vou copiar e vou colar. Enquanto ele está fazendo esse processo aqui, deixa eu ver o que é que ele está enviando aqui, já que é um arquivo maior. Apps, vem uma instrução aqui, o manual. É o manual que vem em papel, formato em imagem, tem esse boot por RetroArch. Os emuladores são aqui. Os arquivos provavelmente específicos de cada emulador. É isso mesmo, configurações para cada emulador. Então PSP, cadê? Então PSP... PPS, deixaram dessa forma, PPSSPP, que é o nome do emulador de fato. E deixou, então cada emulador ele já traz algumas configurações customizadas, não é à toa que tem um config.json para cada emulador. Imagem, já traz imagens? Não, né, porque não vem com nenhum jogo. E provavelmente a pasta ROM está vazia, porque eu vou ter que trazer meus jogos, era de se imaginar. E vem temas, para você alterar os temas do seu TrimUI, então provavelmente o padrão é ou esse Energy ou esse Green, mas vamos ver novos, a gente vai conhecer já já. Eu acho que ele já finalizou, ainda não. Pessoal, precisei fazer um corte aqui no vídeo, pois eu encontrei um bug nessa versão que está no site oficial, que é a versão de 6 de dezembro. No próprio GitHub você encontra a versão mais atual, que é de 22 de dezembro. E então sempre quando forem fazer esse tutorial, venham aqui no GitHub e procure aqui na Releases, é Assets Smart Pro S, os links vão estar na descrição, e vem aqui para o último. Sempre no último você vai fazer o download aqui, desse 7-zip, porque infelizmente o link que está na página oficial da TrimUI é esse aqui, e esse aqui está com alguns bugs terríveis no RetroArch, que nem carrega em full screen, e alguns consoles ele não carrega os shaders e os overlays, então fica bem bagunçado. Então faça logo o download do último. E eu já recomendo, faça um download aqui também, porque depois do dia 22 eles lançaram uma atualização dia 24, corrigindo problemas no RetroArch. Então vou fazer download desse também. Vamos ver como é que ficou aqui na pasta. Então aqui na pasta, gente, esse aqui era o antigo, de 6 de dezembro, 700 megas. Eu vou até excluir, tá? Eu vi que ele deu problema. Esse é o mais atual, 22 de dezembro. Eu já descompactei. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu comecei a fazer no outro vídeo. Copiem, venham aqui no cartão de memória e colhem. Eu já tinha colado tudo, vou colar de novo. Ele vai pedir para substituir muita coisa no final. E você confirma. Quando ele finalizar, você volta aqui. Cadê? O hotfix, que é o pequenininho aqui, de 3 megas. Então vou descompactar ele. Vai aparecer uma outra pasta. Aqui, vou entrar nela. RetroArch. Pronto, é só um arquivo. Então, você vai pegar... Quando ele finalizar... vai demorar aqui 15 minutos no meu caso. Quando ele finalizar, você vai copiar esse hotfix. Copiar. Você vai vir aqui na raiz, cartão de memória, e vai colar. Não faça agora, porque como ele ainda está enviando tudo, ele vai acabar substituindo. Provavelmente quando vocês forem fazer esse tutorial pode haver uma versão mais recente que não vai precisar de 2 arquivos. Esse foi um caso específico que eu enfrentei esse problema, porque eu instalei essa primeira, que é o que está no site oficial, e esse aqui está com muito bug mesmo. Agora essa versão aqui já está redonda pelo que eu li. Então façam isso.
Finalizado o processo, agora vocês podem fechar ou até eu vou até excluir logo a pasta da inicialização do cartão de memória. Eu já não preciso mais disso. Pronto. E agora estou no cartão de memória e agora na pasta ROM vocês vão reparar que vão ter bem mais consoles do que aqueles que ele tinha inicializado, que era só alguns. Então, o que é que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que trazer os jogos de vocês. Deixa eu ver se já tem BIOS aqui ou não é necessário. Não tem nenhuma pasta para BIOS. Se for necessário, eu teria que trazer depois. Mas para trazer os jogos, então eu vou abrir, por exemplo, PSP. Que afinal, esse console vale a pena testar os consoles mais pesados. Nintendo 64, PSP, Dreamcast, Sega Saturn. De PSP, vamos ver aqui do que eu tenho. Vou logo mover o God of War e o GTA. Vou começar logo com esses dois, são mais pesados. E vou colar para a pasta correspondente aqui no cartão de memória que está ligado pelo cabo, né, no meu TrimUI Smart Pro S. Ok, ele está transferindo aqui e quando finalizar, não tentem fazer transferência simultânea, senão vai demorar demais. Quando ele finalizar, vocês vão na parte de outro console se vocês querem trazer jogos, por exemplo, quero trazer jogos GBA. Entre na parte GBA, vocês vão pegar os jogos do computador de vocês, se vocês conseguirem de alguma forma, vão copiar, né, e colar, como eu estou fazendo aqui no exemplo do PSP. Depois de você trazerem todos os jogos, aí vocês já podem remover o cartão de memória. Eu acabei de passar aqui Pokémon Ruby e tem uma questão quanto às imagens. As imagens seguem uma estrutura um pouco diferente. Eu colei aqui tanto o jogo quanto a imagem, mas a imagem não deve ficar aqui. Então eu vou logo recortar, porque ela vai sair daqui. O que é que vocês têm que se atentar? O nome da imagem tem que estar igual ao nome do jogo, ó, igualzinho. Só que a extensão tem que ser .png. O próprio manual aqui do TrimUI fala que tem que ser .png. Agora que eu já recortei a imagem, eu vou voltar para a raiz aqui. E eu tenho que mover para a pasta imagens, IMGs no caso, e ir para a pasta do respectivo console, então GBA. E agora eu posso colar a imagem. E dessa forma ele vai identificar a capinha do jogo quando você ligar o console. Só fiz isso para Pokémon, então os outros jogos vão estar sem capinhas. Enquanto ele estava fazendo a transferência, eu fiquei com curiosidade, onde estão os BIOS? Os BIOS são alguns arquivos necessários para executar certos jogos. Para outros eles não são necessários, só adiciona aquela animação inicial quando você carrega o console. E no package zip da inicialização do cartão de memória da TrimUI já vem todos eles só estão em outra pasta. Então aqui, ó, retroarch.retroarch/config. E já está aqui todos os BIOS necessários para os consoles que são suportados do TrimUI Smart Pro S. Então é uma preocupação a menos. Dito isso, agora finalmente vamos para o console. E finalmente, pessoal, depois de indas e vindas para cá e para o computador, consegui resolver o problema do RetroArch e vamos agora conhecer aqui a performance dele. Antes de carregarmos os jogos, está aqui na opção de jogos, reparem que agora tem o ícone de ports. Apesar de termos aqui a pasta ports, eu acredito que o TrimUI na StockOS não carregue Port Master, mas é o que pode se tentar. Eu sei que as Custom ROMs, a própria CrossMix, que a TrimUI recomenda, ou a Nully, que está na versão Alpha, suportam Port Master. Vou sair aqui. Em Apps, vocês vão reparar, depois de terem movido todos os arquivos do cartão de memória, surgiram dois novos ícones. O RetroArch, que é o emulador, que vai carregar a maioria dos consoles. Opa! E o manual. O manual que você tem mesmo, em papel, ele veio para cá, ó, bem interessante. No RetroArch você não precisa fazer nada, mas a forma que eu descobri que não estava mais com problemas foi que ao abrir o RetroArch ele ocupa a tela inteira. Antes ele ficava aqui, ó, como fosse um quarto da tela só. Como ele já está certinho, não tem nenhuma preocupação. Agora vamos então testar. Então vamos vir aqui para os jogos. Aqui vai estar a visualização de todos os consoles disponíveis aqui no TrimUI Smart Pro S. Se você estiver achando muito pequeno, eu pessoalmente estou, você pode alterar a visualização pressionando Start. Ele troca aqui para lista, se eu pressionar novamente, ele troca para grid. Só que eu tenho que navegar assim, né? Eu prefiro deixar em lista, então vou voltar aqui duas vezes. Pronto, eu acho melhor assim. Game By, esse aqui é novo. Game By Color. Dá pra ver que eles não tiveram muito cuidado, né, em deixar as coisas redondinhas aqui. Ou foi proposital. Não, pior que Dreamcast tá escrito direitinho. Eu acho que só não tiveram muito cuidado mesmo. Então tá, eu tava falando que eu queria começar com um Game Boy, para seu console mais leve. Eu não vou perder muito tempo com esse jogo, é só mesmo para mostrar que abriu aqui a imagem, conforme eu expliquei para vocês. Então os outros jogos são sem imagem, que eu não carreguei a imagem. Você pode colar lá, agora você já sabe como é que faz. Vou abrir aqui rapidamente, mas eu não vou passar muito tempo nele.
Só para mostrar que, por padrão, o RetroArch aqui está configurado para carregar esses overlays laterais. Já que o jogo tem uma proporção que não combina aqui com o widescreen, né, do seu Trimwire Smart Pro S, ele carrega isso para ocupar o espaço. Ah, mas se eu não gostei, o que é que eu faço? Você vem aqui em menu. Aliás, o menu é muito útil. Você pode não só pausar, mas você pode vir aqui em Save para fazer um Save State. Você pode vir aqui em Load para carregar o último Save State. E em Advanced Menu, ele vai abrir as configurações do RetroArch para esse jogo. Então eu posso vir aqui, ó, descer em On-Screen Overlay e posso desabilitar. Agora eu vou sair. No menu, desculpa. Ó, repare que já sumiu. É pessoal, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. E também, como eu disse, eu não vou perder tempo aqui no jogo, porque eu sei que vai rodar excelente. PS1 para trás, gente, não tem nenhum problema. Até o velho R36S de guerra carrega tudo muito bem para esses consoles. Então bora sair aqui. E vamos para o que importa. Vamos então no próximo console da lista, vamos ver o que é que ele vai carregar. Nintendo 64. Eles realmente tiveram muito cuidado com os ícones, não. Vou começar por um que é muito pesado. Quem tem R36S sabe, não funciona bem Ocarina of Time. E eu quero ver como é que é a performance dele. Aliás, eu já vou ligando aqui meu Ambernic ao lado, porque eu quero comparar com ele, porque tem um desempenho bem similar, afinal. Tirei ligando aqui ao lado, já trago. Ó, já dá para perceber que ele tá fluido. O R36S estaria engasgando aqui. Carregou muito bem. Isso é muito bom, porque mostra que houve mesmo uma melhoria de desempenho. Se você comparar com a R36S, é gigantesca. Com o Trimwire Smart Pro já não é tanta. Mas mesmo se eu comparar com o Ambernic, ó, deixa eu trazer aqui o Ambernic aqui para cá, que tem um processador H700 que é um pouco inferior só. Mas você vai reparar que ele já não é tão rápido assim no Ocarina of Time. É melhor do que o R36S, mas o Smart Pro S tá dando uma surra aqui. Vou carregar aqui pra vocês vão ver. Tá muito, muito fluido. Ó. Agora aqui no Ambernic, ó. Repare que a velocidade, olha, dá para ver até pelo contador de FPS. Às vezes vai bem, às vezes não. Aqui eu não habilitei o contador de FPS. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui. Prontinho, pessoal. 2 consoles já carregados. Devido ao RG40XX ter uma proporção 4:3, ele acaba por ocupar toda a tela, diferente aqui do Trimwire, que é pensado já para jogos wide, então fica aquelas bostas. Então pode sim fazer sentido o overlay. Agora eu não entendi mesmo porque o Ambernic está mostrando 60 FPS, até porque esse jogo é capado a 20 FPS, como é no Nintendo 64, né? À toa aqui que tá 20. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, talvez tenha algum hack configurado aqui. Deixa eu tentar mover os dois ao mesmo tempo. Estão bem fluidos os dois. Perfeitamente jogáveis, na minha opinião. É difícil controlar dois ao mesmo tempo, né? Mas olha, para quem é fã de Zelda, vai poder matar a saudade sem nenhum problema mesmo. Então pronto. Zelda é isso. Se ele tá rodando bem aqui, gente, vocês vão conseguir continuar o restante do jogo sem nenhum estresse. Vou deixar aqui um save pronto. Quando eu quiser voltar, já tá aqui, já carregado. Agora eu vou sair e vamos ver aqui outro jogo. Vamos ver Mario Kart 64 rapidinho. Mario Kart 64 eu acredito que não vai ser nenhum problema o Ambernic aqui em cima. Ele também joga muito bem Mario Kart 64. Já o R36S, ele fica, eu diria assim, 90%. Com um pouquinho de engasgo, sabe? Mas a maior parte das vezes você joga muito bem. Dá pra ver que vai ser tranquilaço e eu vou poder logo ir para outro jogo mais pesado. Perfeito. Super fluido, dá pra perceber de cara. Ah! Maldito! Ei. Caramba! É possível, pronto, tudo certo. Cravado aqui ó, em cima 30 FPS como no console, então perfeito. É isso. Não precisamos perder muito tempo nele. Deixa eu fechar aqui o Ambernic. Agora eu quero ver um que o Ambernic não consegue rodar bem. O R36S pior ainda, que seria Super Smash Bros.
Eu acho que eu até removi de dentro aqui do Ambernic porque ele não rodava muito bem. Mas vamos ver como é que ele vai sair aqui no TeamUI Smart Pro S. Eu já não tenho o mesmo Ambernic, vi aqui. Ele rodava tão ruim que eu acabei desinstalando. E nem abriu o jogo. Reparei também que o GoldenEye também não abriu. Eu queria testar o Super Smash Bros. E o GoldenEye 007, porque são mais pesados. O Super Smash Bros, por exemplo, roda muito ruinzinho no Ambernic. Mas ele não tá querendo nem abrir. Então, eu acredito que seja necessário alterar os cores lá no RetroArch para o Nintendo 64. Você consegue selecionar 5 core. Então bora ver aqui o Smash Bros. Provavelmente ele vai carregar no paralelo em 64. Vamos ver aqui. Não carregou nem nesse core, olha. Fogo standalone, vamos ver se ele consegue carregar sem glitches. Olha. Aê, rapaz. Tá em training mode mesmo. Tá muito legal. Dá pra perceber que tá fluido, vai rodar bem. O Ambernic realmente não rodou bem. Mas tá com glitch mesmo. Então é a questão de ser um jogo difícil. Glitch mesmo. Olha, tá fluido. E o pior de tudo tá fluido. Isso é muito bom. Só tá cheio de glitch gráficos. Show demais. Joguinho também muito divertido. Muito bom saber que tá fluidaço, olha isso. Provavelmente tenha configurações que resolvam esses glitches, gente. É questão de pesquisar, porque tá muito fluido, então dá para você jogar de boa com seu amigo que conecta um controle, ele suporta Bluetooth, né? O TeamUI Smart Pro S. Show de bola! Muito surpreso e muito feliz aqui com saber que ele roda bem Smash Bros. Olha aí quem carregou. Vamos ver se vai carregar todo mês. Esse aqui ainda tá em português, ou melhor ainda. Jogar sem esse daqui, quem pegou esse jogo na infância era uma sensação. E também, pessoal, um jogo difícil de emular. Não é todo console que consegue ir bem com ele, não. Agora, quem disse que eu lembro como é que joga? Quem disse que eu lembro os controles aqui? Eita, rapaz. Eita. Quem disse que eu lembro como é que atira? Aqui. Mira aqui. Eita. Eita, rapaz. Vou morrer. Ei. E morri. Aí é um problema, né? Só não lembro como é que joga. Mas olha, deu pra ver que foi sem engasgo nenhum. Vamos ver aqui. Mira aqui. Aqui anda um pouquinho pro lado. Atirar. É aqui. E aqui é os comandos. Só que esse anda e também mira, né? A dificuldade é essa. Então mira aqui. Aí é difícil, meu Deus, é muito difícil. Fica parado, rapaz. Meu Deus, eu vou morrer de novo. Vai na sorte, vai na sorte. É na fé. Deu certo. Não sei se os controles estão desconfigurados ou eu que estou desacostumado, mas olha, jogo pesado. Rodou muito bem. Isso é muito bom de saber. Para não perder mais tempo, vamos avançar de console. Vamos para o próximo aqui da lista que aparecer. PSP. Vamos logo para o pesadão. God of War Chain of Olympus, que é o desejo de muito jogador de God of War no R36S. Muita gente quer jogar ele, mas sabe que fica muito engasgado. Mesmo que com muitas configurações aqui para auto frame scripting, etc., fica bem engasgado no R36S. Vamos ver como é que vai estar aqui. Também estou curioso se ele veio configurado no PPSSPP com alguma otimização. Por enquanto está tão rápido que eu estou até estranhando. Tem que esperar aqui. Uau, o PPSSPP está todo chinês. Aí é complicado. O que é o Options aqui, pelo amor de Deus? Agora para eu entender onde é que está o Language, dá para ver que a resolução está em 2x, mas deixa eu alterar essa língua, pessoal. Como não sou nenhum especialista em chinês, eu trouxe um Ambernic aqui para me ajudar a encontrar a opção de alterar a língua. Então, ó, o Ambernic está rodando jogos em 1x PSP.
já dá para ver aqui que já está pré-configurado mesmo. O TrimUI Smart Pro S está com Vulkan nos drivers gráficos, a resolução está 2x PSP, mas deixa eu procurar logo aqui a opção de língua para ver onde é que fica. É logo aqui no começo de sistema. Então, os botões estão invertidos aqui, um confirma no A e outro no B. Então é a primeira opção. Aí sim, agora dá para ver direito, né? Vamos lá, então, ó. Termos de gráficos. Como eu disse, drivers gráficos estão diferentes. Vou tentar colocar o Ambernic nos mesmos gráficos. O Ambernic nem tem a opção de Vulkan. E o Ambernic já está com Auto Frame Skip em 1, mas isso aqui fui eu que coloquei. Olha, mas também veio pré-configurado em Auto Frame Skipping com 1 no TrimUI Smart Pro S. Então a equipe da TrimUI já aplicou algumas otimizações para os jogos do PSP rodarem melhor, né? Vamos ver então como é que vai ficar. Enquanto isso, eu vou também carregando aqui. Enquanto estamos aqui no carregamento de ambos, já dá para ver como o TrimUI Smart Pro S é um substituto para PSP. Olha como fica muito legal a proporção aqui de tela, porque ele ocupa tudo. Aqui no Ambernic, pelo jeito, está amassado, com a proporção tá um pouco estranha. Já carregou aqui mais rápido porque eu iniciei mais rápido, mas estou curioso quanto aos FPS. Jogável. Não tá como o Retroid, claro, que é um console muito mais caro e fica cravado 60 FPS, mas tá totalmente jogável. Deixa eu pausar aqui no Ambernic. Então você, fã de God of War como eu, vai conseguir jogar isso muito bem. Detalhe, tá em resolução 2x PSP, né? Se colocar em 1x, o FPS vai aumentar. Mas já tá bem jogável, com poucas quedas. Totalmente jogável, gente. Tá muito bom mesmo. Nós sabemos que o R36S, né, o bichinho aqui, ele vai rodar ali nos seus 20 FPS no máximo. Essa média aí, o clone um pouquinho pior, 16, 18. Mais ou menos isso. Dá pra ver que ele consegue. Eu acho que aqui tá com um hack mesmo, porque ele tá com 60 FPS. Eu não sei se ele consegue isso o tempo todo. Enfim, mas tá totalmente jogável. Agora eu lembro que o Ambernic ele fica melhor com a R36S, mas não fica nessa performance toda não, gente. Olha aí, tá bem pior no RG40XX. Não só os gráficos, mas isso dá para alterar essa proporção que tá, né, todo achatado. Mas olha o FPS. 20, 21. Tá um pouco jogável, né? Comparado ao R36S sim, mas não se compara ao TrimUI Smart Pro S. Os gráficos são mais bonitos e tá muito mais jogável. Então temos mais um ponto aqui para esse substituto de PSP. Já vou deixar aqui salvo também, ó. Deixar aqui um save state. Prontinho, e vou sair. Vamos agora de GTA Vice City Stories. Vou deixar carregando aqui também, que eu acho que eu tenho. Não tenho certeza se eu tenho. Não, tem sim. Deixar carregando aqui também. Eu estou comparando muito com o Ambernic, pois é um console um pouco mais barato e com um desempenho um pouco inferior. Porque os outros consoles que eu tenho aqui para comparar seria o R36XX, que é complicado, né? Um console bem mais barato e com desempenho mais fraquinho. E o Retroid Pocket G2 já é maldade, porque ele vai rodar tudo de olhos vendados. Os dois deram aquele engasgozinho inicial, daquela tela de carregamento inicial do GTA. Os dois deram engasgo, né? Vamos ver agora. Vamos avançar aqui. Começando pelo que é o mais fraco, por algum motivo o contador de FPS não está aqui. Talvez a configuração... a configuração é por jogo. Então, ó, aqui já está 2x PSP no Ambernic. Então tem algumas configurações que ele está aplicando por jogo mesmo. Procurando aqui, contador de FPS. Vamos ver como é que está aqui no Ambernic, ó. No geral, a faixa dos 30, né? Em geral tá bem. Opa. Eu nunca sei quais são os comandos. Tá bem jogável. E agora vamos ver aqui a nossa estrela aqui do vídeo.
Ah, vamos habilitar o contador de FPS também. Também 2x resolução. Aqui tá 24, 30, tá igual, né? Tá igual, mas olha, tá assim, tá mais fluido sim. Não é muita coisa assim, mas tá. E eu sempre confundo os comandos. Ah, não, tá melhor aqui. Ó, o engasgo até na hora de cair. Não, tá realmente melhor. Mas tipo, e não é à toa, né? Tem que estar mesmo melhor, porque é um console mais caro com um processador mais recente, mais performático. Ó, o FPS aqui cravadinho em 30. E... Oh. Outro jogo então que vocês não vão ter nenhuma raiva, vai dar para jogar muito bem. Ou seja, o que eu estou vendo aqui, temos um substituto perfeito de PSP, não só em tamanho, peso, mas consegue rodar até melhor que o PSP, né? Afinal, estamos aqui em 2x. Se colocar em 1x, ó, ele vai rodar ainda melhor. Que nem está precisando nesse caso, né? Então eu também vou deixar aqui um save state para continuar. Tá salvando, tá salvo. Só coloquei 2 jogos meus de PSP, mas 2 jogos são pesados, então rodando bem, como ele rodou God of War, ele vai rodar muito bem outros jogos, gente. Vamos então para o último da lista, gente. Eu coloquei jogos. Não, tem mais que um. Tem um Saturn. Botei só o Sega Rally aqui e também tem o Dream Quest. Então, os consoles que fazem sentido serem testados aqui nesse console. Afinal, PS1 para trás roda bem. O Sega Rally, ele já vai muito bem no Ambernic. O Ambernic, quando foi lançado, o Sega Rally não corria bem, mas com as atualizações de firmware, ele passa a rodar muito bem, sem nenhum problema mesmo. Então, eu acredito que aqui vai ser igual ou melhor. Perfeito. Não estou com o contador de FPS aqui habilitado, já estou no meio da corrida, mas dá para ver que está 60 FPS, ou o máximo que esse console tinha na época. Está totalmente fluido. Também um jogo muito bom de Saturn. Show. Rodou bem, não tem mistério aqui. Jogo pesado de emular, como a gente bem sabe. Então, bom, aqui já é outro emulador, né? Ou só outro core, as condições são diferentes. Mas enfim, vamos então para finalizar nossos testes Dream Quest. Vou começar com Soul Calibur. Também foi outro que eu já testei no Ambernic, que eu diria que roda 80% das vezes bem fluido, mas não fica 100%. Fluidaço, pessoal. E aí, para quem quer matar a saudade de tempos de Soul Calibur, muito bem, totalmente fluido. Show demais. Esse console tá me surpreendendo, viu? Eu diria que a única crítica que eu tenho agora é realmente como ele é widescreen. Para jogos 4x3 eu acabo preferindo o Ambernic, mas para jogos widescreen, gente, esse aqui tá bem superior ao Ambernic. Aí vai a questão do preço, né? O Ambernic já tá com mais tempo de mercado e consequentemente mais barato, mas tá muito bom. Eu pessoalmente preferia Soul Calibur que Tekken, né? Mas aí vai de cada um. Showzaço, muito bem. Vamos aqui para Crazy Taxi. O Crazy Taxi 1, somente um, roda bem no R36S da vida. Aqui eu peguei logo 2, vou testar o mais pesado. Mas vendo pelo que ele entregou aqui no Soul Calibur, acredito que nós não vamos ter problema nenhum aqui. Esse é outro que merecia um hack de widescreen, né? Aproveitar mais a tela. Aqui R2. Corre, meu filho, corre que é pra hoje. Eu acho que eu inverti a marcha, né? Tá ali, tá inverte no bola. No bola não, não há, né? Ai, meu Deus.
Tá difícil aqui. Eu como Uber tava já sem emprego. Mas, gente, dá pra ver também que tá bem fluido. E é um jogo muito divertido, né? Quem pegou essa geração do Crazy Taxi 1 e 2 deve ter se divertido um bocado. É isso. Pessoal, e agora eu queria conversar com vocês sobre opções. Vocês conseguiram ver que o TrimUI Smart Pro S é um console retrô top e redondinho. Você só precisa colocar os jogos e jogar. O emulador já está todo configurado e até otimizado. Agora temos outras opções. Você pode pegar o TrimUI Smart Pro, a versão anterior, que está um pouco mais barato, com um pouco menos de melhorias, mas olha, se você encontrar uma boa promoção, é uma boa. Você pode pegar uma Bernic da linha H700, como a RG40XX, que vai ter saída para TV. Se você precisar de duas telas na mesma faixa de valor dele, temos o novo Bernic DS. Agora, uma opção que está sendo apontada como o melhor concorrente seria o Mingmir Air X, outro console portátil retrô que eu já indiquei aqui em guias de compra. Mas tem um porém nisso tudo. Ele é um console portátil retrô Android, o que vai exigir algumas horas de configuração. Inclusive, eu estou até devendo para vocês um guia de configuração Android, mas eu vou montar para vocês a partir do Retroid Pocket G2. E por que isso é importante? Muita gente só quer pegar e jogar, gente. Não quer ter esse trabalho. Agora, se você não se importa esse trabalho, você vai ter uma emulação mais capaz, além do que o TrimUI Smart Pro S entrega, que é PSP para trás. Você vai conseguir emular alguns consoles mais poderosos, mesmo que jogos mais leves do PS2, por exemplo, mas você também vai conseguir jogar jogos de Android. Mas aí você decide, você que tem que saber quais jogos você quer jogar. Isso é importante antes de qualquer decisão. Vamos fazer uma decisão inteligente, não vamos comprar só por impulso para depois, não tem um jogo que eu quero, vou abandonar. Então eu acho importante você decidir o que é que você quer jogar antes de comprar. Então, dito isso, pessoal, eu quero agradecer demais quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilha esse vídeo, se inscreve para dar aquela força no crescimento do canal e até a próxima!